Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, porém dessa vez não é um novo caso, estamos aqui para a continuação do caso que eu postei na terça-feira. Hoje nós vamos para a parte de número 2 e eu te peço, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo com aquela galera que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. O Instagram do canal vai estar aí na descrição para você seguir e ficar por dentro de tudo relacionado ao canal. Vamos para a segunda parte do nosso caso. Só para dar uma refrescada na memória de vocês, na terça-feira eu postei a parte 1, nós iniciamos o caso do Gran Circo norte-americano e lá eu falei para vocês de como tudo começou, contei a história do Dequinha, falei que ele trabalhou no circo, foi demitido, ele decidiu se vingar do dono do circo, ele pegou gasolina e ele decidiu tocar fogo. Então no dia 17 de dezembro, um domingo, enquanto estava acontecendo uma apresentação à tarde, ele tocou fogo na lona do circo e aí o fogo se alastrou rapidamente, muita gente morreu ali na situação. E hoje então na parte 2, na parte 2 nós vamos ver o que aconteceu depois dessa tragédia. Assim como eu falei para vocês, 372 pessoas morreram na hora e um outro número de pessoas morreu por conta da demora da chegada das equipes de resgate. Bom, e a demora das equipes de resgate não eram por conta apenas de uma ineficiência do sistema de saúde, mas na época estava acontecendo uma coincidência bastante infeliz. A classe médica do estado do Rio de Janeiro estava em greve. Tanto que o Hospital Antônio Pedro, que era o maior hospital de Niterói, estava fechado. A população desesperada arrombou a porta do hospital e foram colocando os feridos lá dentro. Até mesmo corpos mortos foram sendo colocados lá dentro. Os médicos grevistas foram sendo convocados através da rádio. Os soldados do Exército Brasileiro também fizeram uma convocação e imediatamente eles apareceram no hospital. As clínicas privadas também disponibilizaram suas equipes e seus locais de maneira gratuita. Na ocasião também, médicos de outras cidades da região foram até Niterói e os hospitais e clínicas de cidades disponibilizaram materiais para o pessoal de Niterói. Eventos que estavam acontecendo ali, em outras cidades, circo, cinema, teatro, todos esses eventos foram cancelados para que o máximo de pessoas possível pudesse se deslocar até Niterói para ajudar, porque eles não precisavam apenas de médico, mas precisavam também, por exemplo, de voluntários para trabalhar ali no hospital, para trabalhar na zeladoria do hospital, para trabalhar na cozinha do hospital. Várias personalidades brasileiras se deslocaram até o local, principalmente o presidente da época, o João Goulart. A notícia da tragédia rodou o mundo e gerou uma grande comoção internacional, tanto que países da Europa e os Estados Unidos enviaram produtos médicos para cá. Niterói não estava preparada para uma tragédia desse calibre. O IML não tinha espaço o bastante para comportar todos os corpos. Então, frigoríficos da cidade muitos corpos foram sendo colocados em frigoríficos da cidade. Na ocasião, não só médicos foram convocados, mas também padres de Niterói e da região foram convocados também para irem até o hospital para dar a chamada extrema unção nos enfermos. E por que isso? Porque pela situação que estava, os médicos sabiam que muitas pessoas ali não iriam sobreviver, então os padres foram chamados ali para dar essa extrema unção, porque as pessoas ali elas estavam para morrer a qualquer momento. As agências funerárias de Niterói não tinham caixões o bastante para
esse grande número de mortos, os cemitérios também não tinham covas o bastante para comportar o número de pessoas. Dessa forma, marceneiros, carpinteiros da região foram convocados para trabalhar dia e noite para produzir vários caixões. E já que os cemitérios estavam com os túmulos esgotados, um terreno de uma roça do município de São Gonçalo, que era um município vizinho de Niterói, foi usado como cemitério de emergência. Outra coisa também, o trabalho de reconhecimento dos corpos. Foi também um trabalho assim imensamente complicado, porque muitas pessoas ficaram irreconhecíveis, então os parentes, amigos chegavam lá nos hospitais e às vezes eles não eram capazes de reconhecer as pessoas. Muitas pessoas elas foram reconhecidas por detalhes, por conta de um relógio, uma correntinha, alguma joia, alguma peça de roupa, sapato. Gente, foi uma tragédia assim, sem limites, sem precedentes. Mais de 500 mortos, assim, de uma vez. E foi um negócio que mobilizou a cidade inteira. Gente, não dá para mensurar o que foi isso na época. Não só a tragédia em si, mas os dias que se sucederam à tragédia, todas essas famílias afetadas. É um número de mortos assim absurdo. Imagina quantas famílias que foram afetadas, que perderam entes queridos e aí tinham que ir no hospital e reconhecer os corpos. Gente, foi uma coisa assim que eu não consigo imaginar. Bom, o que aconteceu com os responsáveis por essa tragédia? Com base em depoimentos de pessoas ali que acompanharam, né, tudo que aconteceu ali em Niterói, com base em depoimentos dos funcionários do circo, Dequinha, que foi o homem que iniciou o incêndio, ele foi preso dias depois, no dia 22 de dezembro desse ano de 61, e seus cúmplices, o Bigode e o Pardal, também foram presos. Cerca de um ano depois, dia 24 de outubro de 62, Dequinha foi julgado e foi condenado a 16 anos de prisão e mais 6 anos de internação em um manicômio judiciário como medida de segurança. Porém, 11 anos depois, pouco tempo antes de completar a sua pena, Dequinha fugiu da penitenciária Vieira Ferreiro Neto, em Niterói, que era a penitenciária que ele estava. Ele fugiu no dia 31 de janeiro e foi encontrado morto no Morro da Boa Vista, dias depois, com 13 tiros. Até hoje ninguém sabe quem matou Dequinha. Bigode, um dos comparsas, recebeu 16 anos de condenação e mais um ano em uma colônia agrícola, que é como se fosse uma clínica de reabilitação da época. Pardal, o outro comparsa, foi condenado a 14 anos de prisão e mais 2 anos nessa tal colônia agrícola. Quais foram outras consequências da tragédia? Existe um fato histórico que é o seguinte: toda vez que acontece uma tragédia, as consequências ruins, né, elas são assim intensas e evidentes, mas também tem certas consequências positivas. E uma das consequências positivas dessa tragédia foi o desenvolvimento da cirurgia plástica no Brasil. Vocês provavelmente já ouviram falar do cirurgião plástico Ivo Pitangui. Ele é um dos, se não o mais famoso cirurgião plástico da história do Brasil. Bom, e o que acontece? Nessa época ainda, a cirurgia plástica ela era vista com certo preconceito e ela era vista como uma coisa que era feita apenas por estética. Então, assim, era considerado como se fosse uma área menor da medicina. Porém, cirurgiões plásticos da época lutavam pelo reconhecimento da área. E o Ivo Pitangui, ele já estava atuando como cirurgião nessa época. E aí, então, com essa tragédia em Niterói, o Ivo ele passou a atender várias vítimas da tragédia, né, sobreviventes dessa tragédia que ficaram aí por conta das queimaduras, ficaram com seus rostos deformados, partes do corpo deformadas.
O Ivo então atendeu muitas dessas vítimas, ele realizou cirurgias nessas vítimas, e isso fez com que a cirurgia plástica então ganhasse uma notoriedade, subisse o grau de importância, e hoje então ela tem essa fama e essa importância. Bom, uma outra consequência dessa tragédia. Havia um morador do Rio de Janeiro chamado José Datrino. Durante sua infância, José Datrino ele causava uma certa curiosidade na família, pois desde os seus 12, 13 anos, ele afirmava para seus pais que tinha experiências sobrenaturais. Ele disse que ouvia vozes, que conversava com o sobrenatural. E ele desde cedo dizia então que ele tinha uma missão. Ele dizia que vozes contavam para ele que ele tinha uma missão nessa terra. E aí o José Datrino estava ali no Rio de Janeiro, na época que aconteceu um incêndio ali do Gran Circo. O incêndio aconteceu, como eu falei, no dia 17 de dezembro. 6 dias depois, José Datrino acordou alegando ter ouvido vozes, dizendo para ele que a missão dele era para começar naquele momento. Então o que ele fez? Ele pegou um caminhão, foi para o local do incêndio, ali ele construiu uma casa, plantou um jardim e uma horta. Ali ele ficou morando por 4 anos. E o que ele fez morando no local por 4 anos? Ele se tornou um consolador voluntário. Vítimas do incêndio, famílias e amigos das vítimas do incêndio, eles iam até o local da tragédia para falar com o José e para receber uma palavra de conforto. José então passava seus dias ali no local falando, confortando as pessoas. Sendo assim, ele passou a receber o nome de Profeta Gentileza, porque em todas as coisas que ele falava, ele sempre pregava a questão da gentileza. Ele tem uma frase que é muito característica dele, que é: gentileza gera gentileza. Depois desses 4 anos morando lá, o José, Profeta Gentileza, saiu de lá, porém ele continuou perambulando pelo Rio de Janeiro. Ele se tornou uma figura extremamente conhecida do folclore carioca, Durante os anos 70, 80, 90, ele ficava rodando ali pelo Rio de Janeiro, pelo Niterói, subia em trem, subia em ônibus e sempre estava pregando para as pessoas. O Profeta Gentileza faleceu em 1996, porém seu legado é reconhecido, ele já foi homenageado em músicas. O Gonzaguinha já fez uma música para ele, a Marisa Monte também já fez uma música para o Profeta. Um outro detalhe também em relação à tragédia: havia um palhaço na época que era um dos palhaços assim mais conhecidos do Brasil, Palhaço Carequinha. Era, se não, o palhaço mais famoso do Brasil na época. Ele fazia shows pelo Brasil inteiro, rodava o país com seus shows, ele se apresentava no rádio, na TV. Então ele era, ele tinha ele tinha muita fama, ele tinha dinheiro, então do próprio bolso ele financiou a construção de um outro cemitério em São Gonçalo para que as vítimas do incêndio pudessem ser enterradas. O incêndio do Gran Circo foi tema de livro. No ano de 2011, o jornalista Mauro Ventura lançou o livro O Espetáculo Mais Triste da Terra, o incêndio do Gran Circo norte-americano. A história do Gran Circo também foi contada na televisão. Em junho de 2006, o programa Linha Direta, parte de vocês deve conhecer, o Linha Direta, um dos programas policiais mais famosos da história do Brasil. Para você que não conhece, o Linha Direta foi um programa muito famoso da televisão brasileira nos anos 90 e nos anos 2000, e era um programa que sempre trazia casos criminais, e eles sempre faziam ali um documentário, um filmezinho, fazendo ali a reconstrução, a simulação dos casos. E em 2006, então, o Linha Direta apresentou uma simulação, uma reconstrução do incêndio do Gran Circo norte-americano. Bom, então esse é o caso que eu trago para vocês hoje.
é um caso que não é tão conhecido assim, porque a gente não vê esse caso sendo comentado na mídia. O caso da Boate Kiss, o incêndio da boate e o incêndio que aconteceu em 1973 no edifício Joelma, eles são mais comentados, porém, esse incêndio no Gran Circo, ele é o maior incêndio circense da história do Brasil, matou mais pessoas do que o incêndio da Boate Kiss e o incêndio do edifício Joelma somados. E é esse então o caso que eu queria trazer para vocês, um caso histórico brasileiro de 1961. Chegamos no final, quero agradecer você que ficou comigo até aqui, esse último momento. Esse é um vídeo mais longo porque é um caso histórico, é um caso que tem detalhes, é um caso que tem aí consequências. Então assim, eu quis trazer o máximo de detalhes que eu consegui. Quero agradecer você que ficou aqui até o final, você que está sempre acompanhando os vídeos do canal. Muito obrigado. Se inscreva no canal, não deixe de curtir o vídeo, não deixe de compartilhar com o pessoal que gosta desse tipo de conteúdo. Repito, o Instagram do canal está aí na descrição para você seguir e ficar por dentro de tudo relacionado aos vídeos. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo caso.